Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Naya abordando essa jovem na calçada. Ele inicia uma conversa com ela perguntando onde fica o McDonald's aqui perto e fala que só tem apenas R$7 para pedir um lanche. A garota fala que na próxima esquina tem um McDonald's. O YouTube então fala que é novo na cidade e gostaria de fazer amizade com ela, porque achou ela uma mulher muito linda e pega na mão dela e se apresenta. A garota fala que ela é casada e não sai dando bola para qualquer criancinha na rua. Então, ele fala que ela já está mexendo em seu celular e não custa nada para ela passar o telefone ou seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa telefone para estranhos e diz que ele não faz o tipo dela e pede para ele não incomodá-la. Sendo assim, Naya se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste à Lamborghini e fala para ele: "Ah, meu Deus, esse é o seu carro?" Naya fala que sim e pergunta por quê. Então, ela pede desculpas por ter sido grossa com ele e fala que eles podem se conhecer melhor. Porém, Naya questiona e pergunta sobre o marido dela, e ele fala que não quer arrumar problemas para ele. A garota fala que o marido dela é caminhoneiro e trai ela direto e que ela está querendo dar o troco nele e já está quase se separando. Então Naya fala que estava brincando quando perguntou sobre o McDonald's e fala que quer almoçar no melhor restaurante da cidade e pergunta se ela pode almoçar com ele. Em seguida, ela topa e aceita o convite de Naya. Ele então chama ela para entrar na Lamborghini e depois que a mágica já está feita, a garota entra na Lamborghini e pega um bolo de dólares que estava no banco do carro e esconde dentro da sua bolsa. Lá dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia depois que viu seu carro e pergunta para ela se ela mudou de ideia só por causa do carro de luxo. E ela fala que não, que ela resolveu ajudar ele porque viu que ele estava precisando de uma pequena ajuda. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala que deixou $50 mil no carro e começa a procurar. E pergunta se ela não viu quando ela entrou no seu carro. Ela fala que não tinha nada no lugar que ela sentou. O YouTube pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Então, nessa hora, Naya fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ela é casada e aceitou sair com ele só por interesse na Lamborghini e fala que sabe que foi ela que pegou os $50 mil que estavam no banco e fala que as notas eram falsas e manda ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. A garota fica sem saber o que dizer e sai do carro sem dizer uma palavra, porém acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia. Ela não entende nada e pergunta chamar a polícia por quê. Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do YouTuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo. E ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Flórida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele
e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O YouTube pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram. E ela fala novamente que não. E fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: calma garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais. Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O YouTuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele. E inexplicavelmente, ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então, ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro. Então, ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O YouTuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela.
Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro, e fala pra ela que na Ferrari dele interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada, e o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. Interesseira da McLaren. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O YouTuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então, ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O YouTuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o YouTuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o YouTuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. Em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate.
O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir, que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like que eu tô esperando. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.